E é com muita gratidão, então, que nós iniciamos essa reflexão, pedindo auxílio para todos os protetores da casa e todos aqueles que puderem nos ajudar, para que essa reflexão se desenvolva da forma mais clara possível. Essa doutrina bendita que nós abraçamos, ela proporciona coisas incríveis, né? Como o conhecimento que alguns benfeitores nos trazem das trajetórias espirituais de alguns irmãos, né? Da história, das vidas sucessivas de alguns espíritos. E qualquer que seja essa trajetória, qualquer que seja o grau evolutivo do espírito, isso já tem frutos, já traz um proveito enorme para nós, destinatários dessas informações. Por quê? Isso dilata o nosso panorama, né? Nos abre a porta, as portas da vida eterna, das vidas sucessivas, faz com que nos desprendamos daquela visão tão atávica em nós, que é a visão uniexistencial, né? Como se a vida fosse só aquele hiato muito curto entre o berço e o túmulo na matéria. E quando esses relatos chegam a nós, dão concretude para todas aqueles ensinamentos da doutrina consoladora dos espíritos. Então, isso nos é muito proveitoso. Quando essa trajetória que nos é apresentada é de um espírito superior, enobrecido, como é o caso da benfeitora Joana de Ângeles, isso se torna ainda mais especial. E a misericórdia do Cristo permite que essas histórias, que essas trajetórias cheguem ao nosso conhecimento, para nos inspirar, para nos fortalecer, porque lembremos, nós não temos nada na essência que nos distingua desses espíritos luminares, que estão muito avançados, mas somente em razão do seu esforço, do seu denodo, da sua persistência, e não em razão de qualquer dessemelhança que possa existir na essência do espírito, porque somos todos absolutamente iguais. E no estágio que essa benfeitora está, muito adiantada em relação ao nosso, todos nós um dia estaremos. Basta que, inspirado pelo modelo supremo que é Jesus, e por tantos luminares seguidores do Cristo, nós nos entreguemos ao esforço, à dedicação de reformarmos a nós mesmos. Então, fazendo essa breve introdução, nós vamos aqui tentar resumir de uma forma muito sintética e pálida, claro, 4 encarnações que temos conhecimento, que a doutrina espírita traz a nosso conhecimento dessa benfeitora. E depois falar também com alguma brevidade, mas espero que o suficiente para despertar a curiosidade e o interesse de todos nós sobre as obras e sobre o trabalho que Joana de Ângeles ainda desenvolve, para que nós entreguemos aos estudos. O primeiro relato que nós temos data da cena evangélica e é trazido por Humberto de Campos na obra Boa Nova. Joana de Ângeles utilizava o nome de Joana de Cusa, porque era, à época, casada com Cusa, que era o intendente de Herodes em Cafarnaum, na época em que o Cristo estava em missão educativa no nosso planeta. Joana de Cusa era uma mulher que integrava a nobreza, a classe mais abastada da cidade de Cafarnaum, do povoado de Cafarnaum, porque era casada com o representante do tetrarca, do monarca da Judéia. Levada por uma serva, no entanto, tem conhecimento da Boa Nova e passa a acompanhar com frequência os ensinos de Jesus. De coração muito nobre, de alma, de fé muito sincera, acaba abraçando a doutrina do Cristo com muito amor, com muita fidelidade. Mas Joana experimentava, nos narra Humberto de Campos,
uma contradição espiritual muito grande, padecia de muitos sofrimentos domésticos, porque seu marido, Cusa, era alguém que, além de não respeitar os deveres do casamento, utilizava-se da fé, ora da fé judaica, ora da fé romana, apenas como fachada para os seus interesses políticos e pecuniários. Isso causava muito desgostos, e à medida em que Joana de Cusa foi introjetando os valores evangélicos, os conflitos domésticos se exacerbaram ainda mais. É assim que narra Humberto de Campos que, em dado momento, Joana foi ter com Jesus na casa de Simão Pedro. E, abrindo seu coração para o mestre, ela acena com a vontade de deserção aos compromissos domésticos, para seguir o caminho de Jesus, para acompanhar o desenvolvimento do cristianismo ainda incipiente. Mas é muito importante a lição que nós extraímos dessa conversa de Jesus com Joana de Cusa, porque Jesus assim adverte Joana: teu esposo não te compreende a alma sensível, compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse razão justa para isso. Servindo com amor e dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. E acrescenta Jesus: sê fiel a Deus, amando o teu companheiro como se fora teu filho. Deus não trava contendas com as criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. E depois de muitos esclarecimentos, Jesus finaliza essa conversa em que admoestou Joana para ser fiel aos deveres familiares, dizendo: vai, filha, sê fiel. E Humberto de Campos nos esclarece que, a partir desse dia, Joana foi tomada de um sentimento de resignação, de paciência, de compromisso com os deveres familiares, que fizeram com que ela transfigurasse o modo como enxergava o companheiro. Passou a enxergar apenas o lado bom, as virtudes do companheiro, e enxergou no seu trabalho doméstico a essência da sua missão naquela encarnação. Sendo afortunada com um filho, passou a se dedicar integralmente aos cuidados com o rebento e com o marido. Até que as perseguições políticas fizeram com que Cusa perdesse seus bens, os seus prestígios, adoecesse e desencarnasse. Joana de Cusa, então, sempre ligada ao Cristo e aos apóstolos, já a João Evangelista e a Simão Pedro, segue trabalhando e, em razão da derrocada econômica, passa a realizar trabalhos subalternos, trabalhos muito simples para garantir o próprio sustento e o sustento dos filhos, se dedicando não só aos cuidados com o filho, mas também aos cuidados com os filhos alheios. Mas acaba sendo levada, esclarece Humberto de Campos, como serva para Roma. E no ano de 68, deparamos com a seguinte cena no circo romano: Joana de Cusa, atada a um poste de martírio, com o corpo enlanguecido de combustível, e seu filho, ao lado, já desnudo, também atado a um dos postes de martírios, porque naquela época se exacerbaram as perseguições aos cristãos. E o imperador Nero resolvera que naquela noite, mais uma noite, a cidade de Roma seria iluminada com os corpos em chamas dos cristãos. É aí que se encontra, então, segundo o relato do espírito Humberto de Campos, um soldado inclemente do imperador romano, exigindo que Joana de Cusa abjurasse a crença no Cristo como condição para preservar a sua vida. Joana de Cusa permanece impassível, confiante, olhando para os céus até que ouve as súplicas de seu filho, que pede:
Mãe, abjura, repudia Jesus, minha mãe, nós já perdemos. Por favor. E aí sim seu coração experimenta uma angústia muito grande. Mas Joana de Cusa se recorda nesse instante de Maria de Nazaré aos pés da cruz. Vendo o mais justo dos seres num sofrimento atroz, mas compreendendo a sabedoria e os propósitos do Pai. Recorda-se também da advertência que o próprio Cristo lhe fizera: ser fiel. E esses pensamentos, essas recordações, a enchem de esperança, de ânimo e de coragem no que ela se dirige ao filho e diz: cala-te, meu filho. Jesus era todo puro e não desdenhou o sacrifício. Acima das felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. O soldado, então, incendeia, provoca as labaredas ali que irão queimar os corpos de Joana de Cusa e de seu filho, e ainda dirige impropérios àquela benfeitora, dizendo: o teu Cristo só ensinou-te a morrer? No que Joana de Cusa responde caridosamente ao soldado: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E quando as labaredas já consumiam o corpo de Joana de Cusa, nos lembra Humberto de Campos. Ela escutou a voz doce do mestre e uma mão a tocar os seus ombros, dizendo: Joana, tem de bom ânimo, que eu aqui estou. Uma das primeiras grandes mártires do cristianismo, que revelou fidelidade extrema à doutrina do Cristo, ao mestre, mas que também nos lega um exemplo de educadora majestosa. A mãe que não cede aos apelos do filho para uma comodidade ou algo transitório e ensina com o próprio sacrifício e com o sacrifício do filho o caminho reto que leva ao Pai. Exemplo que deve inspirar a todos nós, pais, mães, educadores ainda imperfeitos, que muitas vezes, a pretexto de oferecer facilidades ou comodidades, ou de expurgar, de afastar os nossos filhos de sofrimentos transitórios necessários ao seu aperfeiçoamento, refugamos ao compromisso dos nossos deveres. 1100 anos depois, aproximadamente, esse mesmo espírito valoroso, fiel ao Cristo, encarna na cidade de Assis, em 1192, para participar da obra de restauração do cristianismo que estava em curso pelo protagonismo de São Francisco de Assis. Joana reencarna como Clara na cidade de Assis, na região da Úmbria, na Itália, 10 anos após João Evangelista reencarnar como missionário do Cristo, na encarnação que ficaria conhecido como Francisco de Assis. E essa missionária de Jesus, que adotou na encarnação como Clara de Assis, desde cedo já mostrou uma inclinação enorme para a prática do bem, para a assistência aos sofredores. E ao lado de Francisco de Assis, participa da restauração do cristianismo originário, entregando a vida à simplicidade, à humildade, para combater aquela pompa, os desvios em que o clero havia incidido em razão das nossas inferioridades. Clara entrega a sua vida
ao cuidado com os leprosos e à edificação da ordem religiosa das Clarices, uma ordem baseada na humildade, na simplicidade, no apego aos valores tradicionais do cristianismo. E ao lado de Francisco de Assis, de quem era confessora, muito próxima, a quem considerava o pai, inscreve com muito esforço, muita dedicação, mais uma página na sua bela história de amor a Jesus, até que vem a desencarnar. No curso da sua vida, realiza muitas curas, a expressar que já era detentora de um grau de adiantamento bastante importante. Chega ao nosso conhecimento ainda que aproximadamente 400 anos depois de uma encarnação intermediária, sobre a qual não temos registros, não temos informações, Joana encarna no México, num vilarejo chamado San Miguel Neplanta, próximo à cidade do México, no ano de 1651, como Juana de Asbarre, e viria a assumir a identidade de Juana Inês de la Cruz após, mais uma vez, abraçar a carreira monástica. Nessa encarnação, em que Juana, uma intelectual de escola, né, em que Joana abraça, além da carreira monástica, os estudos, o desenvolvimento intelectual, se tornando uma das maiores poetisas da língua espanhola, uma dramaturga, uma filósofa de extrema relevância para a cultura da Nova Espanha. E vem a ser considerada a primeira feminista das Américas, pois desafiando toda a estrutura clerical e teológica que impedia as mulheres de se dedicarem aos estudos, à leitura, Joana se torna uma intelectual de primeira grandeza. Passa a ser conhecida como a monja dos livros, porque reúne em seu monastério uma biblioteca de aproximadamente 5.000 exemplares. E com a sua dedicação à causa das mulheres, passa então para a história como a primeira das defensoras, a primeira das grandes defensoras das mulheres na América Espanhola. Em razão dos atritos que seu espírito livre acabou tendo com os superiores hierárquicos da religião cristã, que então dominava, né, da religião católica, seus livros acabam sendo confiscados, e Joana se entrega mais uma vez à caridade. Uma peste assola a cidade, o povoado em que o mosteiro era sediado, e Joana se entrega ao cuidado de todos aqueles que estavam contaminados pela peste, e especialmente de suas companheiras de monastério, e acaba desencarnando em razão da peste que assolava aquela região. 70 anos depois, essa benfeitora reencarna, aí sim já estabelecendo a sua ligação com a pátria do Evangelho. Em 1761, Joana encarna na cidade do Salvador, com o nome de Joana Angélica, e vem a ser conhecida como a primeira heroína da independência do Brasil, Joana Angélica de Jesus. Aos 20 anos, Joana Angélica se incorpora ao convento da Lapa, uma ordem franciscana aqui no Brasil, e lá desenvolve por décadas trabalho de acolhimento às inúmeras religiosas que ali eram internadas, muitas delas contra a sua vontade, e realiza muitas e muitas atividades de consolo, de amparo, de assistência. Mas o fato mais conhecido dessa sua última encarnação é o heroísmo, a coragem com que,
nas guerras de independência do Brasil que ocorreram na Bahia, quando a soldadesca portuguesa resolve invadir o convento da Lapa para violar, com o intuito de violar as irmãs que ali estavam enclausuradas, Maria Angélica de Jesus se posta às portas do convento e defende com o próprio corpo as irmãs que ali estavam enclausuradas, retardando o ingresso dos soldados portugueses no convento da Lapa, até que todas as internas pudessem, pelos túneis subterrâneos, fugir, buscar locais seguros e proteger-se da invasão dos soldados. Até que um dos soldados transpassa o seu peito com uma baioneta, provocando, aos 60 anos, o desencarne de Joana Angélica de Jesus. Isso em 1822. Já no plano espiritual, Joana Angélica é convidada, é convocada, vamos assim dizer, para participar da grande obra de regeneração da humanidade, que é a terceira revelação, a oferta do Consolador prometido para a humanidade. A partir de 1823, Joana de Ângeles, então, já começa a trabalhar no plano espiritual para dar lugar à grande obra de consolação com que Jesus premiaria a humanidade. Ela participa diretamente, né, da consolidação da doutrina espírita. Nós sabemos que na obra Evangelho segundo o Espiritismo, ela é autora, com a identificação de um espírito amigo, de duas mensagens, né? Uma delas no capítulo 9, intitulada A Paciência, e outra no capítulo 18, intitulada Dar-se-á aquele que tem. Mas sabemos que a participação de Joana de Ângeles na grande obra do Consolador Prometido, né, como integrante da Falange da Verdade, não se resumiu à instrução por meio dessas mensagens. Como integrante da Fraternidade de João Evangelista, de Francisco de Assis, um dos luminares desse trabalho do Cristo perante a humanidade, Joana de Ângeles, nós temos informação, colaborou de uma forma muito intensa na rede de proteção aos médiuns que teve de ser formada naquele momento tão especial da humanidade, em meados do século XIX. Uma grande rede de espíritos de luz, como é Joana de Ângeles, se incumbiu da proteção dos médiuns e de todos os trabalhadores que trabalhavam para presentear a humanidade com a codificação espírita. E sabemos que ela prossegue como membro da grande fraternidade dirigida por João Evangelista, Francisco de Assis, que tem acesso direto ao Cristo e dele recebe orientações, instruções e diretivas para a organização da expansão do cristianismo na crosta terrestre, com afinco, com esforço, com o mesmo denodo que nós extraímos dessas suas encarnações aqui na Terra. Como precisamos terminar, eu tentarei aqui, de alguma forma muito imperfeita, responder ao desafio que me foi feito de tentar intuir o que Joana nos diria se pudesse vocalizar algo aqui para nós. E é um esforço de síntese muito grande, porque são tantos e tão profundos os ensinamentos dessa benfeitora, Joana de Ângeles, que nos presenteou com mais de 60 obras por intermédio da mediunidade do missionário Divaldo Pereira Franco, mas eu vou ousar aqui a recorrer a dois elementos, né? O primeiro seria o ser fiel. Essa missionária ouviu do Cristo essa recomendação, ser fiel, e seguiu com enorme exatidão essa orientação.
sendo fiel não só ao Cristo e à sua doutrina de luz, mas aos seus projetos reencarnatórios e ao propósito de sempre melhorar-se, alternando encarnações em que desenvolvia a caridade com encarnações que desenvolvia o seu intelecto, de modo a tornar-se uma potência, um espírito muito enobrecido e uma potência do ponto de vista do sentimento, da moral e do intelecto. E da grandiosidade da obra de Joana de Ângeles, eu traria uma outra frase, um outro ensinamento. É claro que o conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo como elemento essencial para o aperfeiçoamento, para nós vencermos os artifícios e os ardis do nosso espírito e das nossas mentes enfermas e conseguirmos nos libertar dos grilhões do orgulho e do egoísmo. Mas acredito que ela acrescentaria: conhece-te a ti mesmo, para que possa, sempre que o próximo necessitar, esquecer-se de ti mesmo. Porque se Joana é uma luminar, é uma grande benfeitora e instrutora da psicologia, dos mecanismos de reforma íntima, ela é, acima de tudo, uma obreira de Jesus que aprendeu que não há outro caminho senão a caridade, que consiste, em essência, no esquecimento de nós mesmos. E é com essas palavras, pedindo muitas escusas pela extrema simplicidade com que um espírito tão grandioso, né, possa ter sido tratado aqui em razão da minha falta de conhecimento e de elevação suficiente para entender a complexidade de tão grande espírito. Eu convido a todos a buscarmos na imagem de Jesus a tranquilidade e a calma para que nós possamos encerrar esse nosso bendito encontro com uma oração. E nós dizemos: Mestre, muitas vezes somos acossados pelo cansaço, pelo desânimo, até mesmo pelo medo e pelo desespero, de não sermos capazes de cumprir com os nossos compromissos e de vencer os desafios que se antepõem aos nossos caminhos. Mas aí nos recordamos que Tu és o nosso companheiro de todas as horas. E os nossos corações se enchem de alegria e de esperança e se transfiguram. Os nossos corações recolhem do Teu coração augusto as energias necessárias para vencermos as nossas dificuldades, para lutarmos com desassombro contra as nossas imperfeições e dificuldades. E chegamos a ouvir a Tua voz terna e caridosa a nos dizer: tende bom ânimo, porque aqui estou, pois eu sou o mestre e pastor de todas as ovelhas do rebanho terreno, e vos assistirei sempre que recorrerdes a mim. E é assim, Jesus, confiantes, certos da sua assistência amorosa e ininterrupta, que nos dirigimos ao Pai dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos
de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado.